Nesse ano de 2022, já realizamos 2 imersões de 12 horas. E foi maravilhoso o que Deus fez. E quando acabou a segunda imersão, olhei nos olhos de Jesus e ele estava triste. Eu perguntei, Deus, por que o Senhor não está alegre? E ele me falou, você pode fazer mais, como a parábola dos 10 talentos, a pedido de Deus, de Jesus. Nós faremos a terceira imersão, dia 26 de novembro, no Centro Regional de Eventos, para mais de 10 mil mulheres. Aos seus pés é o melhor lugar para se estar. Porque o nosso desejo é alegrar o coração de Jesus. E o tema dessa terceira imersão é rendidas aos pés de Jesus. Então, convide as amigas. Vamos passar juntas 12 horas rendidas aos pés de Jesus. Sexta-feira! Sexta-feira! Sobe o som! A gente tinha que inventar uma coreografia, né? Bom dia! Começou o programa. Vai, de novo, que eu gostei. Coreografia? Como é que é? Sexta-feira. Vai lá. Começar, vai. No começo, Fê. Agora vai. Vai, bro. É sexta-feira, gente, ó. Começou, programa Experimenta. Hoje é aquele programa que você já sabe, né? Terminando a semana, peraí, puxou aqui que eu dancei muito. Terminando a semana e a gente, é claro, eu vou tirar, né? Aqui só fica levando bronca, entendeu? Aqui só fica levando bronca, então eu vou tirar. Ó, a gente começa essa sexta-feira e a gente começa sabendo que hoje é aquele dia que a gente recebe visita aqui na nossa sala e vai contar a história que vai edificar a nossa vida. Tem MDC, tem conselho de psicólogo falando sobre o Setembro Amarelo, tudo isso pra você. Sextou. De novo a música? Porque hoje é aniversário da minha mãe, gente. Ah, meu Deus, minha sogra! Ó, um beijo, vai. Sogra! Ó, e hoje é um dia marcante pra mim. Ó, sogra, um beijo, te amo, feliz aniversário, viu? Deus abençoe muito. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, sogra! E ó, um dia importante, deixa eu até abrir meu coração pra vocês, né? Bem no dia do aniversário da minha mãe, foi o dia que eu descobri que eu perdi a audição totalmente, que não tinha mais jeito. Então hoje... Totalmente não, de um lado. Né? De um lado, né? Que eu perdi de um lado. E hoje é um dia, assim, que eu quero mesmo celebrar. Por quê, gente? Porque até aqui Deus nos ajudou. Então, assim, o dia que era pra ser triste, eu quero declarar que não na minha força, mas na força de Deus é que a gente se levanta. Entendeu? Porque às vezes a gente tem alguns dias que são marcantes pra gente, né? Um dia que a gente nunca mais esquece. O dia que a gente recebe o diagnóstico, o dia que a gente recebe a sentença, o dia que a gente recebe a notícia, o dia que parece que o dia do choro, né? O dia do choro, né? Então, eu falo disso porque foi no aniversário da minha mãe que eu me lembro disso. E eu lembro que foi um dia muito triste pra ela também, né? Porque ela foi bem nesse dia, foi no médico comigo. Mas a gente vai celebrar a vida e entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E por isso que a gente vai entrar aqui cantando mesmo e dançando, porque o dia que era pra chorar, Deus nos levanta pra celebrar, vencendo, entenda bem, vencendo a nossa carne, vencendo o que a gente quer sentir. Você tá me entendendo?
Nessa manhã, você vai ter que vencer o que você quer sentir. Porque no ano passado, sabe o que eu fiz? Eu fiquei chorando ano passado nesse dia. Lamentando, sabe o que aconteceu? Bem nesse dia eu me lembro que eu fiquei tão mal que eu saí triste. Aí levei um tombo na rua, machuquei todo o joelho e ainda quebrei o celular. Sabe aquele dia assim que tá ruim e fica pior? Entendeu? Tá ruim e ainda fica pior. Então hoje eu quero fazer diferente, entendeu? O dia que é pra eu chorar, eu quero me alegrar. Não e tem porque motivo, né? Pra e assim, alegrar. É fácil? Não. É ruim? Sim. Mas Deus me fortalece e também tá te fortalecendo. Então eu senti de falar isso porque a gente é muito claro aqui, né? É um dia que eu tô super mega feliz? Não, é um dia que é triste. Na questão assim, puxa vida, né? Era tudo normal até esse dia. Mas da fraqueza a gente tira a força e a gente celebra porque a nossa força vem de Deus. Bom dia. Que coisa linda, que lindo. Isso aí já... Mais que um bom dia, isso aí foi um MDC com café da manhã e com palavra junto. Eu senti de falar isso, porque tô com vontade. Não, é um dia assim que ficou... eu quero chorar? Quero. Mas eu não vou... Não pode chorar. Ó, coloca a música aí. Não pode chorar. Fê, coloca a música. Ó o galo da sexta-feira. Vai ter coreografia. Vou me arrumar, levantar a calça. Vai. Agora vira. Ai, gente! Ó, vamos começar o programa com música, tá? Completar. Tem gente que olha, né, e fala assim, nossa, tão animado, ou tá tudo bem com eles, olha, são felizes, estão aí no programa, não sente dor, não sente... Sente. Dor a gente sente, né, tristeza vem, problema a gente tem, e bucha, e pepino pra resolver. Eita, nós! Vou nem comentar, Mas, senão o programa sai do ar. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, a gente alegra a Deus e Ele nos dá força. Então que você receba essa força hoje. Vamos de música! Bota música, a gente já volta. Vai ter MDC, Time News. Visita na nossa sala e dancinha, dança aí. E o MDC, gente, dessa sexta-feira tão especial, eu quero ler com você o Evangelho de João 8,32, que fala assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É necessário conhecer uma verdade, entende? É necessário conhecer a verdade. Porque quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Já percebeu que tem gente que ela foge da verdade? Ela não quer ver a verdade diante dela. Conheci uma pessoa que ela descobriu que ela tinha um câncer e ela não quis ver a verdade, então ela escondeu de todo mundo. E ela falava, não, não é. E ela escondeu de todo mundo mesmo. E ela ficou anos assim. E depois, quando começou muitos sintomas, já não tinha mais jeito, porque ela escondeu uma verdade. De repente, se ela falasse, a verdade traria cura, mas ela escondeu, ela não quis a verdade. E a verdade, ela não reconhecida, não vista, gera morte, destruição. Jesus é a verdade. Ela está diante de você, mas você não quer ver. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu não quero ser cristão agora, deixa eu ficar mais velho, eu não quero, um dia eu volto. A verdade está diante de você, você sabe o que é verdade. E é essa verdade que vai te libertar. E é essa verdade que vai gerar vida em você. Viva essa palavra, em nome de Jesus, conheça a verdade. E a verdade que é Jesus, ela vai te libertar. Não fuja mais. Em nome de Jesus, MDC. Gente, enquanto a gente arruma a nossa sala, você vai ficar muito bem informado. Bom
Bom dia, bispo, bom dia, bispa, bom dia, pessoal de casa, tudo na bênção? Sextou aqui no Time News e a gente começa o Time News de hoje falando programação para você e sua família curtir aqui em São José do Rio Preto. E olha só que legal, a Feira das Flores, que são as plantas de Olambra, estão em São José do Rio Preto até domingo. Essa exposição está acontecendo lá no Rio Preto Shopping e você pode passar por lá e adquirir as suas flores. Eu fui lá, gente, e estão muito lindas. Então, se você gosta de flores, é só dar uma passadinha lá no Rio Preto Shopping. E dando sequência aqui ao Time News, esse projeto é um dos projetos mais importantes de sustentabilidade e cultura do país e ele está acontecendo aqui em São José do Rio Preto até o dia 30 de setembro. São várias atrações e se você quiser saber mais de como está acontecendo isso, é só acessar o link que está passando aí na sua tela e você terá todas as informações disponíveis. E para encerrar o Time News desta sexta-feira, olha só que legal! Você é ligado em tendências? Os cabelos ruivos e franjas são tendências de 2023. É isso mesmo, gente. E para quem está ligado aí nas tendências, a especialista fala que para 2023 a tendência é a franja, seja ela curta, longa ou estilizadas. As franjas farão parte da coleção para o próximo ano. E a cor, ela fala sobre o ruivo. E aí, gente? Você que tá em casa, já imaginou você com cabelo ruivo? E eu aqui, será que eu vou ficar bem de cabelo ruivo para 2023? Bispa, e você, vai deixar o cabelo ruivo para 2023? O Time News dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Que você tenha um final de semana abençoado. Fique com Deus e até segunda. E a gente segue com o nosso programa. O que eu mais amo de sexta-feira é compartilhar histórias de vida que nos edificam, né? Meu Deus, que delícia poder compartilhar com você, te mostrar o que Deus faz. É lindo demais o que Deus faz, gente. Não é sobre falar, né? É sobre mostrar. É sobre mostrar. É isso aí, falou tudo. O que Deus faz. E você que tá aí duvidando, né? Será que Deus pode na minha vida? É o seguinte, nós vamos te mostrar que ele pode. É verdade. Hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria esse casal abençoado, um casal de pastores hoje aqui de Mirassol. É o Ângelo e a Flávia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Na benção, tá nervosa, Flávia? Eu tô. Tá tranquilo, só tá nós aqui, ó. Só nós aqui, todo o interior de São Paulo aí, junto com a gente. Que alegria receber vocês aqui, viu? É uma honra nossa estar aqui com vocês, bispo, pastora. Ah, que delícia, gente. Que bom poder estar compartilhando, né? A gente já ficou tão emocionado, né, com um pouquinho do resumo da história de vocês. E eu sei que muita gente, muitas mulheres que estão aí com o coração tão resistente. Verdade. Então, se você não quer quebrar teu coração, muda de canal. Boa. Porque se você deseja quebrantar, deixar Deus mudar, então continua aí, porque Deus, ele vai falar com você, eu tenho certeza. Mas tá falando com o Ângelo aqui de uma história que acho que muita gente passa por isso, que rejeição. Se sentir rejeitado é o problema hoje. Você pode ver, todo tratamento, a base, às vezes é a rejeição, né? É verdade. E você tinha tudo para ser um cara que se sentia rejeitado, porque tua história foi meio que de abandono aí. Como é que é isso, Ângelo? Com certeza. A minha história, assim, foi a minha mãe muito jovem, engravidou, o pai não assumiu a gravidez, e uma família, ela não teve muito apoio da família, e tentou tirar a própria vida durante a gravidez. Estando grávida. Estando grávida, né? Os pais biológicos. Minha mãe biológica tentou tirar a própria vida. E mais ou menos ali no 3º, 4º mês de gravidez, ela conheceu os meus pais adotivos que me adotaram. Né? Conheceu eles por intermédio da família, porque a minha mãe adotiva, um irmão dela era casado com uma tia da minha mãe biológica. E se conheceram. E aí se conheceu e ela ia dar a criança embora, que era eu no caso, né? Porque não tinha apoio, o pai não assumiu a gravidez. E a minha mãe adotiva, no caso, conversando, tomou a decisão de me adotar. E uma das pessoas que foi muito importante nessa adoção, que eu amo muito, era a minha irmã adotiva, no caso. A gente fala adotivo por falar, mas é minha irmã, né? Vamos dizer assim. É lindo você deixar claro a minha irmã, a Marta, que ela tinha 15 anos quando eles me adotaram. E a minha mãe fala que ela falava assim: mãe, adota, mãe, eu ajudo a mãe a criar, mãe, adota, né?
A irmã mais velha mesmo. É, irmão, é. E aí me adotaram. E nisso, levaram a minha mãe biológica grávida. Minha mãe biológica grávida ficou hospedada na casa dos meus pais adotivos. E minha mãe conta, é bem confuso, né? Que a gente fala adotivo, biológico, adotivo, biológico, mas... Não precisa nem usar o adotivo que a gente Mas a gente tá usando só pra colocação. Só pra colocação, isso, é só para o pessoal entender. Porque senão tua mãe vai ficar ofendida também, né? Com a mãe com certeza, adotiva. Tua mãe, ela sabe que era, né? Entendeu, mamãe? Aí, é só pra colocação, pro povo Só pra entender. pessoal de casa entender a história que é linda. Como Isso chama mesmo. tua mãe? Aparecida, dona Aparecida. Cida, pode chamar de Cida? Com certeza, dona Ô, Cida. Cida, que história linda, Cida, Você que colocou filhão. a mãe biológica pra morar junto. Ficou hospedada na casa Você dela. cuidou dela, ela cuidou dela e de você. Isso. E a minha mãe, a dona Cida, ela conta assim que ela fazia carinho na barriga da mãe biológica. E ela fala, filho... A PEG, gente. Ela fala A assim... PEG, já tinha a PEG. Ela falou, filho, eu só não te gerei, mas eu te esperei, eu fazia carinho na barriga dela. Que lindo. Ela fala desse jeito. Foi preparando enxoval, preparando tudo. E aí, olha que história engraçada. Aí minha mãe conta que quando chegou perto de eu nascer, aí ela veio para São José do Rio Preto. Eu nasci aqui, em São José do Rio Preto. Ela veio para cá. E aí minha mãe conta que quando eu nasci não tinha telefone, não tinha celular, nada. Minha mãe conta que... E agora? Não dá pra acreditar a idade dele. O bicho é travado no Botox. Você acredita que ele não tem Botox? Não tem nada. Tá, Ângela? 46 anos. Olha isso. É assim, ó. Ele fala que não tem. Dá pra acreditar? Não tem nada. Não Nunca, tem, né, Flávio? Não tem. Olha isso, Eu gente. até brinquei. Olha a testa dele, galera. Não, você Vai, acha faz que cara de bravo. Você acha que essa testa não tem Botox? Responda Ele assim. até brilha, gente, de botox. Olha aí. Não tem nada. mesmo, Ângela. Não tem nada. Rapaz, eu até que brinquei impressionante. contando aquele dia que nós conversamos. Foi. Que eu falei assim, rapaz, eu acho que eu fui tão privilegiado que Deus me deu Botox natural, porque eu não tenho, eu nunca apliquei isso. Não tem E a mesmo. Flávia confirma que ele nunca fez nada. Sim, 46 A anos. Flávia também não, olha lá. A Flávia é toda bonita também, mas daí tá com uma maquiagem igual você, ó. Agora eu e ele aqui, velho, natural. Aí eu nem Botox resolve, não adianta não. E aí, cara, você E aí, nasce... bicho, a minha mãe veio para Rio Preto. Eu só abri esse parênteses, como você falou, naquela Não, época que não tinha isso? celular e telefone. Quem tá te vendo no vídeo fala que época, o cara tem 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Como que não tinha Por telefone? isso que eu tô abrindo Com esse parênteses, porque certeza. ele tem 46, Não, gente. agora... A pessoa se achou agora. Olha Ele aí, falou agora. assim, na minha época vamos- não tinha. Fala, como não? O cara tem 20 e poucos anos. Ele é verdade, é bom falar que eu não memorizei. É Tá bom a gente ouvir isso, né, Bispo? é? Porque a gente tá Vamos lá. jovem, aparentemente. Desce, continua. E aí, o que aconteceu? Como que foi que avisaram? O radialista, eu não me lembro agora o nome do radialista, no programa de rádio, minha mãe naqueles dias ela ficou na expectativa, a dona Cida, e aí o radialista de manhãzinha falou, Dona Aparecida Carmen Presoto, é pra senhora vir buscar o filho da senhora porque ele acabou de nascer. Pelo rádio. Pelo ela rádio. soube. Meu, Agora imagina a confusão do pessoal ouvindo assim, mas que mãe que é essa que estão avisando ela pelo rádio Vai buscar que o o filho nasceu, que é pra ela buscar o filho, né? Mas foi assim que avisaram a minha mãe. E aí, bispo, ela conta que a minha mãe falou assim, Dona Cida, já teve médico que me pediu essa criança, já teve advogado que me pediu essa criança, advogada, mas eu não dei mais pra senhora dar, porque eu sei que a senhora nunca vai deixar faltar nem comida, nem o alimento e nem amor e carinho nessa casa, desse jeito. E aí foi a minha história, começou aí. Com 7 anos eu descobri que eu era adotivo. Com 16 anos, aí eu conheci a minha mãe biológica, conheci. Nisso, depois que eu nasci, ela se casou, constituiu uma família. Eu tenho 3 irmãos biológicos aqui em Rio Preto. Por Por parte biológica. Temos contato também, né? Temos contato também, nos amamos, conversamos, né? Tudo. Temos uma você consideração. é muito bem resolvido nisso, Ângela. Graças a Deus. Isso nunca foi um motivo de revolta para mim, nunca foi um motivo de vergonha. Tanto é que lá em casa, eu com a minha mãe, a dona Cida, entre nós conversamos sobre isso com muita naturalidade, com muito orgulho. Em algum Muito momento orgulho. houve uma crise? Não. Nunca tive crise. Nem na adolescência? Não, nunca tive crise assim Que de bom. revolta, no sentido assim, fui abandonado, ou fui... Não. O amor cobriu isso? Sim. Porque assim, o amor Sim. que você recebeu da Dona Cida cobriu Sim. toda a É revolta, eu bíblico, né? creio, O né? amor cobre a multidão de pecados. Sim, né? Dessa Sempre foi revolta. motivo de muito orgulho e de... Mesmo sem eu conhecer, sem ter um entendimento das coisas de Deus, porque eu fui aceitar Jesus com 24 anos de idade, né? 24 anos de idade, isso mesmo, eu tinha quando eu aceitei Jesus. Nessa época você já conhecia a Flávia?
quando aceitou Jesus? Sim. Você já já. tinha tido uma história de você. Já. Vamos entrar nessa história, É. Flávia. Conta a primeira parte dessa história aí. Você se casa, se conhece, rapaz com cara de novinho. Na época, né, na verdade, eu tinha 13 anos nessa Meu época. Deus. E ele 19, né? 19. 19, quando a gente se conheceu. E foi bem rápido, assim, o processo, sabe? Não Muito demorou rápido. muito, não. E logo a gente foi morar junto, na verdade, né? Você novinha de Novinha, é. Aí a gente foi morar junto e tal. 23 dias. De tudo. namoro. Você tinha nem 14 anos. Não. 13 anos. 13. Não façam isso em casa. É verdade. tá? É, Você que gente, tá isso aí- assistindo Com o programa. Com Mas certeza. são as histórias que dão certo aqui. né? Sim, Mas E aí, né, a gente se conheceu, foi morar junto e tal. E aí veio todo aquele processo, né? No começo, né? É sempre bom, né? Mas depois começam as dificuldades, né? E nessa época a gente não conhecia Jesus e nada, né? E aí começou, e logo ele começou a cantar, né? Ter dupla sertaneja e tal, e começou a fazer shows à noite, né? E aí começaram a vir os problemas, né? De te E aí- deixar em casa. Sim, aí me deixava em casa, ia sozinho, né? Né? E acontecia tudo aquilo, né? Que a gente... E aí começaram as brigas, sabe? Era muita briga, muita discussão, tal. Traição também nessa Sim, época. É. traição. Você descobriu. Não, deixava Era transparecer mesmo. Escancarado. Não era, transparente. não, era transparente. Tipo assim, ou você me aceita assim, é tipo assim, entendeu? Foi o que você falou ontem, que às vezes você falou ontem no MDC, que às vezes é até motivo de orgulho pra pessoa. Ele se acha mais homem, se acha mais tal. Não fazia E a questão, mulher não. se submete, né? Tipo assim, Sim. no momento seu tão jovem, É, abriu mão, de repente. sim. Vocês ficaram nessa vida há quanto tempo? 7 anos, foi. Não. Eu aceitei Jesus com 24 anos. A gente 19, foi uns 3 5 anos. 3, uns 3 4 anos. Nisso já tinha filha? Já. Aí veio a Micaele, mas a Micaele não, Tainara. a Tainara. Olha, essas filhas vão ficar bravas. Continuando das filhas. Veio a Tainara porque a gente falou assim: vamos ter um filho pensando que o filho Ia poderia. Melhorar a situação, É, né? Aí tá, eu caí nessa. Que piora, na verdade, né? Aí eu falei, então tá bom, né? Aí tive a minha filha Tainara, né? Mas aí não, piorou a situação. Aí o motivo, não, você tem que ficar em casa pra cuidar da nossa filha, né? Aí ele ia sozinho e deixava em casa Como com a se menina. fosse só tua, né? Sim. Tipo assim, É. não tem a parte Sim. dele, o cuidado dele. Aham. Era bem assim. E aí vocês chegaram a se separar, Ângelo? separamos. Sim. Aí chegou um ponto que ela não aguentou, não suportou, né? E ela foi embora pra casa da mãe dela. Foi embora pra casa da mãe dela, ficamos. Aí foi esse 1 ano que nós ficamos separados. Só que nessa ida que ela foi pra casa da mãe dela, tipo assim, eu sempre prometia, vou mudar, mas não mudava. Não vou mudava. mudar, mas não mudava. Aquela mudança de 2 meses, É. depois voltava tudo de novo. Isso. Aí nessa ida, eu sofri um acidente. Eu ia indo fazer um show e tava eu, meu parceiro e o tecladista. E a gente caiu de cima de uma ponte dentro do rio. Caí de cima de uma ponte dentro do rio, não morremos porque não era muito fundo o rio, mas o carro virou com as 4 rodas para cima e as portas não abriam, tivemos que quebrar o para-brisa e conseguimos sair. E nisso o meu parceiro ficou com medo, ele era muito jovenzinho, parou, fiquei sozinho, continuei sozinho, eu e o tecladista. Mas nisso, eu falo assim, ó, eu era o errado na história. Só que ao mesmo tempo também eu era uma vítima do inimigo. Sim. Porque Porque você assim, queria mudar, Não, mas eu era um vício, cara que tudo vivia só de aquilo. aparência, eu não tinha felicidade nenhuma na vida também, né? Vivia uma vida totalmente de ilusão. E desculpa que eu até me emociono um pouco, Não, bispo, cara, tá? é muito Até me emociono forte um pouco isso. assim, porque eu sei de onde Deus me tirou, né? O que eu passei, o que eu vivi. E eu lembro que aí eu fui fazer uma visita numa igreja. Eu fui fazer uma visita numa igreja Depois do acidente. depois do acidente e ela já tinha ido embora. E eu fui fazer uma visita numa igreja. Cheguei nessa igreja, um amigo meu, hoje ele é até pastor, ele olhou pra mim e falou assim: ô, tá cantando ainda? Eu falei, tô. É, mas você vai parar de cantar no mundo, agora você vai louvar só a Deus, desse jeito. E na minha mente eu pensei, esse cara tá ficando louco. Você acha? Que louva a nada Deus, ver tô cheio de comigo. showzinho pra fazer aí. Mas cheguei aquele dia, eu falei, quem contou a minha história pra essa pastora? Saudosa pastora Dirce, minha mãe na fé. Uau. É. E aí, quem contou a minha história pra essa mulher? Eu comecei a chorar porque ela falou toda a minha história. Mas naquele dia foi tudo normal, fui embora.
E aí eu me interessei por uma jovem da igreja. Ela sabe, estou contando isso porque é a nossa história, por uma jovem da igreja. E voltei de novo na igreja no outro dia. Voltei na igreja. E falei para essa jovem, queria namorar com você. Tá? Ela falou assim, não, tudo bem, porque você tem uma filha, não. Agora você é solteiro, tá sozinho, mas a gente tem que orar. A gente tem que orar e você tem que falar com a minha mãe. E eu cheguei em casa naquele dia à noite, eu acho que foi a primeira oração que eu fiz sincera diante de Deus, na vida. E eu sentei na cama, porque quando nós separou, ela levou tudo, ficou um colchão e uma cômoda pra mim pôr a roupa. Tá certo, é isso aí. Não, mas tá certinho. Aí eu sentei naquele colchão e a minha oração foi assim, falei assim, Deus, desse jeito assim, eu falei em voz alta, falei, Deus, eu fui naquela igreja lá, conheci aquela jovem, falei de namorar com ela, e ela falou que tem que orar, que não sei o quê, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Falei desse jeito, se for pra mim ir lá pra aquela igreja, para mim tirar aquela menina daquela igreja, do caminho que ela está seguindo lá, então eu vou falar uma coisa para o senhor não deixa eu nem voltar mais naquela igreja, porque eu estou cansado de sofrer, sabe, falei desse jeito, estou cansado de sofrer, eu só faço todo mundo sofrer, minha mãe sofre, a Flávia só sofreu, eu só sofro, A filha. Tua filha sofrer por falei desse jeito, sim, eu estou cansado, agora se for para mim ir para aquela igreja, para minha vida mudar, para mim ser feliz de verdade, né? E para mim ser feliz com aquela jovem, não sei, então amanhã de manhã, desse jeito, falei, eu vou acordar com vontade de ir na igreja e com vontade de ouvir a voz da jovem lá. Quando foi no outro dia de manhã, acordei com aquela vontade de ir na igreja, já catei o telefone, liguei para ela, aquela vontade, falei com ela, resumindo, chegamos a namorar, namoramos 1 mês e pouquinho. Fui no encontro de carnaval, cheguei no encontro de carnaval, no último dia do encontro de carnaval de jovens, né? O pastor falou assim, agora cada um de vocês vai achar um cantinho aí num lugar e não vai falar nada, fica quietinho porque Deus vai falar com você. Entrei debaixo da caixa d'água, tô lá sentadinho, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Deus falou assim comigo, eu ouvi aquela voz falando comigo, assim, eu senti aquela voz. Deus falou assim, conserta tudo que você fez de errado. Aí eu falei, consertar tudo que eu fiz de errado, a primeira coisa que veio na minha mente foi meu casamento, minha família, minha filha e a Flávia. Aí eu falei assim, Deus, minha família, a Flávia, a Tainara, mas e essa jovem, por que o Senhor colocou ela no meu caminho? Porque você é egoísta. Eu tive que permitir que o inimigo tirasse tudo de você e usei a tua maior fraqueza, né, para você vir até a igreja, para você vir até a igreja desse jeito, né? Então, aí aconteceu, ela foi no canal, eu fiquei na igreja ali 1 mês, e Deus, nesse 1 mês eu aceitei Jesus, Deus foi trabalhando, por causa desse namoro de 1 mês e pouquinho. Só que nós saímos do encontro de carnaval, eu já convicto que eu tinha que ter a minha família de volta, e que aquele namoro não era para prosseguir. No caminho de volta, nós dois conversamos, Deus falou comigo, Deus falou com ela, e nós terminamos o namoro no caminho de volta, no ônibus, voltando para nossa cidade, para Nipoã. E dali em diante, eu comecei a orar pela restituição da minha casa, da minha família, da Flávia, da Tainara. E aí foi nesse período que eu contei que a Flávia não conversava comigo, porque ela tinha um ódio mortal de mim por tudo que ela passou. Você chegou a pegar raiva, Flávia? Muita raiva. Era uma raiva que ele ia a cada 15 dias. Como pai, ele sempre foi um homem assim maravilhoso. Nunca deixou a desejar, né? Sempre cuidou bem da minha filha, tudo. Então, a cada 15 dias ele ia lá, pegava ela. E aí eu não fazia questão de conversar com ele. Era um ódio, assim, terrível. Tipo assim, não quero nem ver. Não quero nem ver. Aí eu colocava a mochilinha, eu morava numa casinha de fundo, né? Então eu colocava a mochilinha nela assim, aí falava, vai lá com seu pai. Eu não queria nem chegar perto, de tanta raiva. E quando ele entregava ela, me pegava e não dava uma palavra. Ô Flávio, e quando ele começou a falar, Deus vai abençoar a gente, vamos voltar, como é que você... Eu acho que daí dava mais raiva ainda. Sim, verdade. Dava mais raiva ainda. Dava mais raiva. Agora tá usando o nome de Deus Conta da aí, Bíblia, não, dica de sem entender a vergonha. Bíblia. Tipo, agora sem vergonha, tá usando o nome de Deus ainda. É isso aí mesmo, mas eu é isso pensava. Aí, uma vez eu falei assim, gente, mas é só o que me falta agora, né? Agora virou crente e fica aí falando de... Eu falei, nossa, não acreditava, jamais, né? Aí teve uma vez que ele foi onde eu tava trabalhando lá e foi ele, bem no início dele, e ele levou uma Bíblia de presente pra mim, né? Me chamou lá, eu nem podendo olhar na cara dele e tal, aí ele pegou e me deu um presente assim, né? Mandou eu abrir, né? Peguei e abri, né? Falei, o que é, né? Abri, aí era uma Bíblia de presente, né?
Aí ele pegou... O que foi mesmo que você falou? Eu falei assim amor? pra Você ela, falou eu entreguei assim, uma Bíblia pra ela e falei assim pra ela. Eu falei, Flávia, sabe aquele esposo que você sempre sonhou? Aquele esposo que você sempre quis, você sempre sonhou? Tá na mão de Deus. É só você fazer assim que Deus vai te entregar nas tuas mãos. Ai, que raiva. Nossa! Pastora. Mas veio uma raiva. Eu falei assim, mas ela agora, ficou- tipo assim... Agora você vai falar isso, Tudo né? que você fez eu sofrer. Agora? Mas é legal você falar isso. Tem muita mulher que tá assistindo esse programa agora e fala, mas agora eu também não quero mais. Olha o que ia perder. Sim. A bênção de ter uma família. Aí continua, Flávia. Continua, porque é muito louco isso aí. Então, né? Aí eu lembro que... Eu comecei a chorar, assim, sabe? Assim, porque, tipo assim, eu falei... Aquele sentimento, assim, de revolta, né? Poxa vida, né? Tem que esperar acontecer tanta coisa pra pessoa, né? Mas mesmo assim, não acreditei, não. Peguei a Bíblia, né? Guardei comigo e tal. E nesse intervalo que a gente ficou separado, pastor, como né, a gente se envolveu, eu era muito nova e tal, então eu não tive aquele processo de juventude, aquela idade que a gente tem, de, né, De paquerar, de de tudo, ter de amigos, namoro, de de ter ter- amigos, de passear, eu não tive nada disso, né, já fui, tipo, cuidar de casa logo muito cedo. Então, nesse tempo que a gente ficou separado, aí, de 1 ano, né, foi quando eu tive esse tempo aí de poder sair, né, me divertir, essas coisas tudo aí. Então, desde quando ele me deu essa Bíblia, eu peguei essa Bíblia, eu nunca abri ela, né? Eu guardei ela em cima da minha estante, ela sempre ficou fechadinha lá. E foi, né, quase chegando próximo da gente voltar, todo esse tempo. Demorou quanto tempo isso? 1 ano. 1 ano? 1 ano. Você não foi fácil, não, então. Não. Aí, então, assim, quando ele fala que Deus tinha começado a trabalhar, eu saía com as minhas amigas, a gente ia pra festa, ia dançar, tudo. E beleza, bem próximo, eu já senti uma mudança, começou a mudar dentro de mim. Chegava o final de semana, a gente ia sair e a gente ia, né, na balada, chegava lá, eu chegava assim... Logo quando eu entrava assim, parece, não sei, uma coisa estranha. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não é meu lugar. Não é meu lugar, um sentimento estranho, tal, eu não entendi. Mas tinha alguém orando já, hein? Sim. Tava Aí, 1 ano de oração. Verdade. E eu ia embora pra casa sozinha. Eu não queria ficar lá mais naquele ambiente. E teve um dia que me marcou bastante. Acho que foi esse dia que... Esse dia minha filha não tava em casa, ele tava com ele. Eu cheguei na minha casa, morava sozinha, né? Quando eu senti, né, esse vazio dentro de mim, assim, abri a porta da sala, assim, sentei no sofá e veio, não sei, um vazio, uma coisa muito grande. Eu comecei a chorar. E aí eu olhei pra estante, assim, né, e vi a Bíblia, que eu nunca tinha aberto aquela Bíblia. Quase 1 ano que você tinha ganhado. Sim, quase 1 ano. Aí eu olhei pra estante assim, falei, deixa eu pegar essa Bíblia, né? Peguei a Bíblia assim, abri, né? Li. Não me lembro agora qual foi a mensagem que eu li, mas eu sei que eu chorei muito. Chorei bastante esse dia, né? Eu acho que, sabe, assim, né? Deus já tava trabalhando. Deu aquela... A partir desse dia, eu senti que algo já começou, assim, a mudar dentro de de mim. você. Né? Dentro de mim. Por quê? Como eu falei, no começo eu tinha muita raiva dele. Então, quando ele vinha, eu me fazia de durona. Mas aí, como já começou a quebrar aquele sentimento dentro de mim, eu já via, assim, que eu já tava florescendo um sentimento, assim, De volta de expectativa dele vir buscar minha menina, de eu querer ver. Eu já percebia que eu dava um frio na barriga, o coração. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu falei, não, eu não posso sentir isso. Eu não quero sofrer de novo, né? Era o pensamento que eu tinha. Chega, eu falei, né? E a questão dos bilhetinhos seu, não no seu nome, mas no nome de Jesus. Sim. Eu achei fantástico isso. Sim. Ele sempre me dava... Você vai usar essas dicas em aconselhamento. Ele sempre me dava, né? E é interessante isso, porque ele não falava dele realmente, ele falava de Jesus. Nos cartões que ele te mandava. Sim, que ele me mandava, Dia né? das Mães, Tipo, ele não te Dia dos fazia Namorados. promessa, vou Não, mudar e tal. não. Era de Jesus. Porque mas... tava sem crédito, não adiantava. Isso. Mas eu não dava crédito também, né? Nem pra Jesus, nem pra Nem pra ele. ninguém. Porque eu falava assim, mas que Jesus, né? E tal, mas eu sempre Mas aí eu depois, guardava. depois você vai falar no final o dia que foi pra voltar o que você falou. Foi, sim, e aquilo ficou, por mais que a gente, que às vezes no momento ali você acha que você não tá
né? Que você não tá dando crédito, mas no fundo, Tem uma semente, né? tá sendo Semente tá sendo plantada, plantada. entendeu? E na hora certa, né, ela desperta aquele... Então foi assim, né? Quando você falou pra ele, vamos voltar, você viu um homem diferente mesmo? Era outro comparado àquele que tinha se separado? Era outra pessoa. Quando, na verdade, bem quando a gente foi pra voltar, eu já tava vendo essa transformação nele, mas eu não queria aceitar que era porque era a mesma pessoa. Não é possível, né? Tipo, que muda. No que, por exemplo, assim? Nessa atitude, sabe? Sei lá, né? Eu tinha uma amiga que morava em Ipuã e de vez em quando a gente conversava. E ela falava pra mim, falava assim, Flávia, o Ângelo, ele mudou muito. Então, de vez em quando ela falava algumas coisas pra mim e eu falava, será? Sabe assim? Porque, sabe o que acontece, bispo? Eu sempre falo isso. No dia que eu estava na igreja, que a pastora fez o apelo, e eu levantei chorando e fui lá na frente, e eu dobrei o meu joelho e aceitei Jesus naquele dia, eu não tive processo de libertação. Tipo assim, eu bebia, eu fiquei 3 meses para parar de beber. Foi naquele Foi dia. instantâneo. No dia que eu saí da igreja ali, eu peguei meu celular e apaguei todos os contatos que eu tinha de mulher. Todos. Apaguei tudo ali. Não bebi mais. Foi pra valer mesmo. Os shows que eu quero, tinha... quero Jesus. Os shows que eu tinha, eu liguei para um amigo meu que cantava também, falei assim, olha, eu tenho uns shows assim, você cobre pra mim, você faz pra mim? Fugiu, Não, né? Você... não cantei mais no mundo secular. Cara, que história. Então foi assim, foi instantâneo, porque eu realmente falei assim, eu quero Jesus. Quanto tempo Eu juntos quero já vocês? isso na minha vida. 26 anos, né? Dia 9 de fevereiro agora de 2023, 27 anos. 27 anos 27 juntos. anos juntos. Juntos. Que bom que vocês não jogaram essa história fora, né? Que bom que Jesus entrou. Ele vai rodar um VT agora e eu já volto para falar do que Maravilha. aconteceu depois dessa volta, Sim. a história que mudou. A gente tem Setembro Amarelo, é isso aí lá. A gente tem Setembro Amarelo rodando aí durante toda essa semana e hoje, sexta-feira, para você que sofre com depressão, conhece alguém que sofre com depressão, Setembro Amarelo é o mês do combate ao suicídio. E aí você vai ver o que pais muito protetores ou negligentes podem ter de efeito negativo nesse assunto. Vamos ver? Roda o VT para nós e a gente já volta com o Ângelo e a Flávia, que tá bom demais esse bate-papo aqui. Olá, tudo bem? Psicólogo André Gregório que fala com você. Estamos aqui hoje no último dia e vamos falar sobre criança e adolescente e o desenvolvimento de transtornos mentais. Nos acompanhe. Primeiro ponto a entender é que a criança ela vem numa fase de desenvolvimento na vida. Ela passa por ciclos, por fase, desde a gestação até a adolescência. Importante lembrar que um adolescente não é um ser humano completo. Ele não é formado, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Existem diversas alterações no cérebro ainda acontecendo. Uma parte psicomotora que já está plenamente desenvolvida e uma parte mais racional do córtex frontal que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, são regiões diferentes, uma mais relacionada com as emoções, com os impulsos, e o córtex frontal relacionado com o controle dos impulsos, com a parte racional. Por isso o adolescente ele tem comportamentos impulsivos, as emoções à flor da pele. É importante entender todas as fases que a criança passa. Eu costumo dizer que os pais são completamente importantes na formação da personalidade dessa criança. A mãe é a primeira figura de amor, é por meio da mãe que a criança vai ser ali amamentada, vai receber o carinho, o afeto. E o amor ele é completamente importante para a formação saudável da personalidade. Caso essa criança não entenda, não aprenda o amor ou tenha um déficit nessa parte da vida, ela vai projetar isso na vida adulta, por uma carência, por uma ausência de afeto, se sentindo rejeitada, abandonada. Contudo, o papel dos pais auxilia no desenvolvimento saudável da personalidade. Importante que os pais sejam presentes, participativos e, mais do que tudo, educadores emocionais.
Eu vejo que existe uma grande dificuldade dos pais da nossa geração de ser educadores emocionais, pois eles não receberam essa educação dos pais deles, dos nossos pais. A geração anterior era completamente reprimida. Falar de emoções era falar de fragilidade, era falar de fraqueza, de frescura. E não, hoje nós temos um entendimento muito maior, que emoções é um estado natural, é uma sensação, é uma emoção instintiva do ser humano. Por isso, educar a criança naquilo que ela está sentindo irá ajudá-la a como reagir perante as emoções. Não é errado sentir a tristeza, a raiva, a angústia. É errado a forma como a criança, o adulto em si, aprende a reagir. E a criança e o adolescente não têm voz. Quando ela está crescendo, ela acaba sendo muito reprimida. Algo está acontecendo com ela, quando ela está triste, o pai ou a mãe manda ela calar a boca, fala que isso não é nada, não observa, e as vontades da criança acabam sendo reprimida, e por ter medo talvez de ser castigada, de ser entendida errado, ela se fecha. Pode ser que esteja acontecendo na vida pessoal dela, na escola, um bullying, está sendo excluída, e como ela não tem com quem contar, ela se fecha e potencializa o desenvolvimento dessa tristeza, desse vazio. Existem basicamente 2 tipos de pais que eu costumo falar muito em terapia. Os pais que são negligentes e os pais superprotetores. Os pais negligentes, eles negligenciam os cuidados básicos que a criança precisa, do afeto, da segurança, da proteção, da orientação, enfim. Essa negligência vai fazendo com que a criança se sinta abandonada, rejeitada. Na vida adulta, ela passa a se tornar um adulto ansioso, inseguro, com uma autoestima muito baixa. Por outro lado, também nós temos os pais superprotetores. A criança ela precisa de proteção, mas não da superproteção. A superproteção, basicamente, é um ato narcisista. Como os pais sofreram, eu não quero que meu filho sofra, então por isso eu dou e dou em excesso. O principal objetivo é evitar com que a criança sinta a frustração. E a frustração ela não é negativa no ponto de vista psicológico. A frustração ela fortalece toda a parte emocional daquela criança, porque a vida frustra, porque a vida real ela frustra. O patrão manda embora, o namorado vai largar, o amigo vai mentir e as coisas vão dar errado na vida. É só a vida real acontecendo. Quando essa criança se torna adulta, ela se torna intolerante à frustração. Ela não consegue vencer os pequenos obstáculos que a vida tem e com isso aumenta a sensação de ansiedade, de tristeza e a depressão. Ela pode se tornar uma pessoa muito carente emocionalmente falando, dependente emocional e possivelmente um dependente químico. Pessoal, muito obrigado por essa semana, foi um prazer estar aqui com vocês. Caso precise entrar em contato conosco, os nossos contatos, Instagram, redes sociais estarão passando aqui na tela. Obrigado e até a próxima! É isso aí, dicas preciosas. Aliás, essa semana foi muito legal isso de Setembro Amarelo, hein? Muito. Semana que vem, mais ainda. Vamos falar setembro inteiro, vamos bater nessa tecla. Colocar, vestir a camisa mesmo, trazer entendimento para você, conhecimento em relação ao suicídio, para que você fique atento, alerta. Então, é muito importante esse tema. E nós temos um mês para falar sobre isso. Então, você fique ligado. Depressão é uma coisa muito triste, né, gente? Depressão, suicídio, meu Deus. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, né? Vocês voltam, reatam com a filha, você agora como pai, servo de Deus, você... No começo, ele fazia algumas coisas assim, você falava, será que é verdade? Né? Mas só voltando assim, que eu não posso deixar de falar, pastora, que quando foi pra gente reatar, né, que ele foi lá, a primeira vez que a gente teve essa conversa, tá, vamos voltar. E aí ele falou pra mim assim, eu vou te falar uma coisa, eu quero muito voltar com você, né? Só que hoje a minha vida ela é totalmente diferente. As coisas que eu fazia antes, eu não faço mais. Então se você puxar pra um lado e eu puxar pro outro, não vai dar certo, né?
Aí eu peguei e falei assim pra ele, não, eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala. Uau. Que é onde ele, né, mencionava Jesus, sempre Jesus, Nos cartões, Jesus. né? E aquela que lindo. mudança. Então eu fiquei também assim, eu falei, então eu quero conhecer esse Jesus, né, que você tanto fala, então, né, que mudou a sua vida, né? Porque eu falei pra ela o seguinte, eu falei pra ela assim, ó, eu vivo uma vida normal, igual qualquer outra pessoa. Eu pratico esporte, eu vou no cinema. Se diverte mais. Me divirto. Não é que vive falei igual, pra ela. você vive melhor, você vive a vida abundante. Só que eu não faço mais aquelas coisas que desagradavam o coração de Deus, falei pra ela. Então eu queria muito que você desse uma chance pra Jesus. E aí foi quando ela falou, eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala. Uau. Por que eu tanto falo? Porque eu não falava assim, eu escrevia nos cartões. Então ela falou, eu quero conhecer Jesus. Por isso que eu sabia que era importante aquilo, porque eu queria despertar nela o desejo de conhecer aquele Jesus. Né? Que mudou a minha vida. Demais. Então era isso que eu queria. E então foi por isso que eu... despertou de fato. Sim, despertou, a gente, né, voltamos e colocamos a nossa vida em ordem, né, tudo Aí nos certinho. casamos, né? Nos mesmo casamos, sim, começamos a ir pra igreja, me batizei, né, aí depois de... E a nossa vida foi totalmente assim, né, eu não acreditava, eu falava assim, gente, mas será que é a mesma pessoa? Que lindo. Porque, né, é só Deus, porque às vezes a gente tenta mudar o outro com as nossas forças, mas a gente não consegue, né, e eu vi que é só Deus mesmo pra fazer esse milagre, pra Ô, Flávia, mudar. pra uma mulher que de repente tá assistindo agora, tá separada, tá, é possível essa mudança? Você acredita? Queria que você olhasse naquela câmera branquinha lá, ó, Sim. e falasse, o que você falaria pra essa mulher aí, Flávia, hoje? Eu falaria que a mudança, ela existe sim, quando Deus está na vida da pessoa e a pessoa se dispõe realmente a querer mudar, ela acontece, né? E é um exemplo vivo, né? É o meu relacionamento de uma pessoa que eu achava que não tinha jeito e Deus transformou realmente, mudou a minha família, né? Uau. E eu falo pro meu marido hoje que hoje eu sou muito mais apaixonada por ele hoje Ai, que lindo. do que antes. Que Sim. lindo. Música romântica, please! Fer, capricha, Fer, que tá linda aqui. E aí, Ângelo, como é que é ver tudo isso, cara? Ah, bispo, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, assim, porque eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou muito família, sabe? Sou um cara muito família. Eu amo a minha família acima de tudo, é Deus em primeiro lugar, Foi minha depois família. desse período que vocês tiveram mais filhos? Só Sim, tinha depois. uma? Aí tinha só a Tainara. Certo. Que a Tainara, inclusive, congrega lá na cabana, minha filha. É? Ela e meu Que gelo. legal. Coloca aí a foto Ah da lá, a família Tainara, aquela da toda. ponta lá, maior lá. Gente, a Tainara é de casa, eu sei que é a Tainara. Ela congrega lá. Aí, Ela é meu gelo. Tainara. Ah lá. E esse garotinho? Esse é o Natan, que essa foto é um pouquinho antiga, assim, né? bem antiga. Não tô... É o Natan que hoje ele já tá com 15 anos. É bem antiga. É um pouco antiga. Eu não tinha nenhuma bonitinha assim, recente. Você tem que tirar mais foto, então. Tem- Bonita Tem desse jeito bastante no você. celular. Tava no pendrive e eu não achei o pendrive aqui. O pendrive. É, porque olha, bonito desse jeito você. É que ele quis colocar ele mais jovem. Acho que foi. E também eu queria muito colocar o meu pai e minha mãe, né? Eu queria que tivesse meu pai e minha Ai, mãe. que delícia! Olha lá meu pai e minha mãe. Essa é a Dona Cida. Dona Cida. Dona Cida, um beijo Ai, que pra vontade senhora. de abraçar. Leva ela qualquer dia pra me abraçar. Eu quero abraçar. Vou. Você dá bem Ou com a eu sogra, vou. Flávia? Sim. Você dá bem com a Aham. sogra? Sogra top? Aí sim, não, ela gostou. Arruma confusão, não, ela gostou da sogra. Gente, que delícia! A Dona Cida nem deve mimar esse Ângelo, né? não. Eu O imagino. problema é isso, mesmo é muito filho. Nem deve mimar, né? Pra compensar É isso aí tudo. Já entendi, Flávio, já entendi. Sabe o que acontece, bispo? E hoje, o meu velhinho que tava ali na foto ali, hoje, completa 1 ano que ele partiu pra glória. Hoje. Foi Covid ou não? Não, ele 87 anos, ele caiu um tombo à noite, levantou pra ir urinar e caiu um tombo à noite, ninguém sabe como, bateu a cabeça meu no Deus. rodapé. 87 anos. E aí foi pro hospital, fez tomografia, deu uma manchinha lá, voltou do hospital e aí ele perdeu um pouco da mobilidade e a gente correndo atrás, marcou geriatra e corre, vai cuidando. Foi 25 dias, E assim. ele foi pro Senhor. E aí ele foi pro Senhor, ele deu uma parada cardíaca. Só que esses 25 dias ele ficou em casa, não ficou internado. E eu, assim, eu tive o privilégio, a honra, foi 25 dias assim que eu dormia com meu pai, eu dava banho nele,
Eu cuidei dos meus pais, esses 25 dias, eu cuidei do meu pai, sabe? E é tão lindo você falar isso, porque assim, a gente bate tanto na tecla da adoção, né? Quanto a adoção olha aí, quem cuidou dele foi o filho que ele adotou. Isso é tão lindo, gente, isso é tão profundo, isso é tão profundo. Se você tem alguma dúvida em relação à adoção, não tenha. Adote. Adotar é bíblico, porque Deus nos adotou, Jesus nos fez isso, né? Nós não éramos filhos, né? E ele nos adota como filho. Certeza. Então, se você também é adotado e se sente revoltado, para com isso. Revoltado pelo quê? Se você é adotado, é um privilégio na tua vida. Você foi amado duplamente, Verdade. né? Alguém Verdade. desejou ter você. Meu Deus. Então não faça disso um problema, tá bom? Eu sei que hoje vocês têm uma vida muito abençoada em Mirassol. É um homem abençoado, próspero. Graças a Deus. Mudou a sorte, Deus abençoou a vida de vocês. Vale a pena andar com Jesus? Vale a pena muito. E eu disse pro meu filho essa semana, eu converso muito com os meus filhos, conversei com a minha filha e com meu filho Natan e com a Micaele. Vocês têm 2? Nós temos 3. Tem a Tainara casada e temos o Natan a Tainara com 25 anos, o Natan com 15 e a Micaele com 13. Coisa linda. A Micaele com 13. Meu filho já é barbeiro, trabalha comigo. Com 15 anos, com 15 ele anos, te já ajuda. trabalha comigo. A Micaele com 13 anos já é maquiadora, trabalha com a mãe. Ela que fez? Por isso que você tá com essa fui maquiagem eu. tão bonita assim. Mas Mas hoje fui eu. Você fez em você mesmo. Olha lá, amor. Que poder. mas hein? ela- Vê essa mulher. Mas ela maquia bem. E eu falei pra eles essa semana, bispo, que eu falei que de tudo que o meu pai fez por mim, tudo que o meu pai fez por mim, se hoje, eu falo pra eles, se hoje eu sou um homem de verdade, se hoje eu sou quem eu sou, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e eu agradeço ao meu pai e minha mãe, que me criou com muito amor, com muito carinho, que me corrigiu, que me ensinou a ser um homem. E eu falo que a maior herança que o meu pai deixou pra mim foi ensinar a ser honesto. Porque eu tive muitos defeitos, sabe? Eu errei muito na vida, mas eu sempre fui honesto com as minhas coisas, sabe? Sempre lutando certinho, batalhando, acreditando que as coisas uma hora ia dar certo, ia acontecer. E eu falo pro meu filho, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida, desde que vocês sejam com Jesus. É isso aí. Desde que vocês isso sejam aí. com Jesus. Colocando Jesus à Coloca frente Jesus na de frente. tudo Quer ser pra médico, vai ele, ser um né? médico. Quer ser barbeiro, vai ser barbeiro. Quer ser maquiadora, vai ser maquiadora. Quer ser jogador, vai ser... Mas seja com Jesus. É isso aí. Seja com Jesus. Lá na comunidade das Nações, né? Em Mirassol. Catedral da Unção. Catedral da Unção. AD lá Catedral em da Unção. É linda, é aquela bem bonita, né? Aquela de Catedral, vidro, assim, eu sei uma qual é. esquina ali na linda. avenida ali. É linda em Mirassol. Toda vez que a gente passa por ali, igreja linda, que faz a diferença. Quantos são os cultos lá? Lá é de quarta e sexta às 19h30. Sexta, hoje então tem. hoje tem, Hoje tem. sexta-feira, É. legal, 19h30. E domingo às 19 horas. Domingo, 19 horas. É. Catedral da Unção, você que é de Mirassol, abra o teu coração, vai lá, vai no culto lá na Catedral da Unção, porque eu sei que Deus, assim como fez uma história tão linda na vida deles, pode fazer na tua também, tá bom? A gente vai se despedindo domingo, se Deus quiser a gente se encontra em 2 horários, 10 da manhã e também 18 horas. Amanhã tem a Galera Destaca, hoje tem intercessão. Pois é, gente, uma nova história Deus tem pra você, né? A gente ouviu aqui, viu essa nova história, a gente que não acredita numa nova história. É verdade. Ela Deus mesmo, né? tem, né? Ela mesmo, de repente, Deus num momento, tem. fala, não sei se eu acredito, mas tá aí. Jesus, Vive, né? o nome dele é Jesus. É verdade. Não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus. E você pode abrir teu coração para Jesus. Não, Jesus não está só ali na cabana. Jesus está Na Catedral da diante Unção. daquele que o busca. Então Tantos vá a uma igreja lugares. cristã, como ele foi aberto para ouvir a voz de Jesus. Verdade. Vá a uma igreja cristã que pregue o nome Jesus. Ali ele está e você pode ter essa transformação e essa nova história. E lembrando que no domingo, gente, em Catanduva, nós vamos ter um teatro da família lá. Então foi tão atenção. lindo. Nós passamos aqui no programa do Isso, teatro. ó. Você de Catanduva, leva toda a família domingão às 18 horas. 10 e 18 10 também. e 18, lá em Catanduva, esse teatro que vai mexer com você. E você mexe, não pode hein? perder. E mexe, hein? Olha, Obrigada, arrepia. gente. Gente, Obrigada, Deus gente. abençoe. A gente que agradece. Valeu, maravilhoso ter vocês aqui, Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Bom obrigado, demais. pastor. Um beijo. Beijo. Fica com Deus, gente. Deus abençoe. pessoal. Beijo!